Eu tinha uma meta, era fazer meu primeiro milhão até os 30 anos de idade. E sim, eu consegui aos 30 anos de idade fazer meu primeiro milhão, porque basicamente quando a gente cresce, a gente vai avançando, a gente vai crescendo e estudando, a gente vai entendendo quais são as formas que eu tenho para poder fazer mais dinheiro. No dia que eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu tenho 32 anos de idade ainda, eu já fiz 12 milhões. É muito engraçado porque eu esperei 30 anos para poder fazer o primeiro milhão e logo depois do primeiro milhão fiz o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim sucessivamente. E é muito engraçado você ver isso porque eu lembro dessa história e essa história é muito tangível para mim quando eu conheci a minha esposa, a Clara. Né? Alguns de vocês devem conhecer a Clara, senão vou deixar aqui o Instagram dela. E é muito engraçado porque quando eu conheci ela pela primeira vez, ela me fez uma pergunta, a gente estava numa pizzaria, e nessa pizzaria, o que aconteceu? A gente estava conversando, a gente não tinha interesse diretamente um pelo outro, a gente estava se conhecendo, era a nossa primeira vez, e eu lembro, não sei qual era a pergunta, mas era uma pergunta sobre futuro, e eu falei para ela assim, virei para ela, de forma humilde, é claro, e falei assim, eu tinha 22 ou 23 anos, eu não lembro. E eu falei assim pra ela: aos 30 anos, eu quero ser milionário. Eu quero fazer meu primeiro R$ 1.000.000. A pergunta que fica é tipo assim: como é que eu chegaria a fazer R$ 1.000.000? Naquele momento, eu vinha de uma família muito humilde, né, classe média baixa, e basicamente os meus pais ali ralaram pra caramba, trabalhadores, o meu pai trabalhando para outras pessoas, a minha mãe dona de casa, criando 3 filhos, e a gente tendo uma renda somente para poder se alimentar, para poder ir para a escola, e trabalhei desde cedo, aos 12 anos de idade, mas a minha vontade de crescer e gerar riqueza e construir dinheiro de fato, para poder gerar mais conforto para minha família, isso desde criança foi construído em mim. E essa ambição que rola em mim hoje é um reflexo daquilo que foi construído lá atrás. E é muito importante entender que eu não sabia os caminhos. Eu achava que ou eu iria trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, juntaria dinheiro para poder gerar essa liberdade financeira, que na verdade R$ 1 milhão para mim era ter uma liberdade financeira. O ter R$ 1 milhão para mim talvez seja, sei lá, um tempo atrás ganhar R$ 30.000 por mês ou R$ 20.000 por mês que desse para fazer as viagens que eu quero, morar numa casa boa, ter um carro legal e fazer as compras que eu queria. Talvez esse 1 milhão se refletisse na vontade de ter liberdade financeira ou liberdade geográfica. Só que, na verdade, eu consegui conquistar tudo isso e o dinheiro foi instrumento, foi ferramenta através do trabalho. Então, quando alguém me pergunta assim, como é que você fez para construir uma empresa de múltiplos milhões, você conseguiu gerar milhões e milhões para você e para os seus alunos também, né? A gente tem vários alunos que são milionários hoje, né? Um pouquinho da nossa contribuição foi porque eu acredito muito no poder do trabalho. O trabalho é a melhor forma que você tem para gerar riqueza, mas não é um trabalho somente duro, é um trabalho inteligente. É um trabalho que você consegue otimizar o que você tem, gerar soluções que geram valor para as pessoas e você consegue escalar isso. Através da internet, isso facilitou o caminho muito assim, surreal, insano. Porque através da internet eu consegui construir um ativo muito forte de atenção, de audiência. Olha só o contato que a gente está tendo aqui. Eu posso estar entrando hoje na tua casa, no teu trabalho, e talvez você nem me conheça direito, né? Mas você está aqui me ouvindo e talvez você queira ser o primeiro milionário da sua família. Quando a gente pensa em fazer o primeiro milhão, a primeira coisa é entender que tipo de trabalho que você vai desenvolver que vai gerar valor para as pessoas. O que você vai fazer hoje que vendendo o que você vende hoje, porque só existe uma maneira de você enriquecer, é gerando valor através das pessoas e vendendo mesmo, tá? Você gera valor vendendo, você não é ONG, você tem que vender. E a partir disso, o que você vai fazer? Você vai entender quais são os seus produtos, quais são os seus serviços que você vai ofertar para essas pessoas, qual é o ticket e para quantas pessoas, olha que cálculo básico, quantas pessoas você precisa vender com esse ticket para chegar ao seu R$ 1 milhão.
de reais. Eu comecei, por exemplo, prestando serviço. Aos 12 anos de idade, meu pai abriu uma gráfica, ele foi demitido de um trabalho e ele pegou essas economias e abriu uma gráfica rápida. Quem é mais novo não vai talvez entender o que é uma gráfica rápida, mas era uma gráfica que imprimia as coisas, tirava xerox, etc. E aí eu trabalhava lá depois do colégio, depois da escola, tinha 12 anos de idade e naquela época a internet estava começando ainda. Né? O Google estava começando ainda. Os alunos chegavam lá para pedir ou xerox ou que a gente pudesse baixar algum tipo de texto, colocar no Word para enviar para a professora, trabalhos escolares, como trabalho sobre relevo, sobre história, sobre geografia, e eu fazia isso e vendia, ganhava ali 2, 3, 4, 5 reais ali vendendo esses trabalhos escolares dentro dessa gráfica. Após isso, eu comecei a instalar software. Meu pai, com muito esforço, conseguiu pagar um curso de informática para mim, acho que na época era R$35, olha só, R$35 lá no Nordeste para fazer informática básica. Eu gostava tanto de informática que eu peguei aquele conteúdo rápido e comecei a aplicar tanto em mim como também em alguns clientes vizinhos que apareciam lá e também na igreja, né? Porque eu sempre fui da igreja, então eu conseguia ali vender instalação de Windows, instalação de Office, formatação de computador, remover vírus, que tinha vários vírus naquela época. Então, assim, eu comecei a empreender vendendo sempre serviço, depois eu fui para a área de sites, para a área de design, depois cresci mais, fui para a área de marketing de relacionamento, vendia perfume, ia porta em porta, cara, já vendi de tudo. Quando eu comecei a minha trajetória empreendedora e comecei a virar mais adulto e a entender, eu comecei a ter clareza de uma coisa que iria me gerar muito lucro e muito faturamento e muita riqueza, que era vender produtos e serviços na internet. Eu já era bom em TI, eu já era bom em informática na época, eu já era bom em criar soluções específicas para o que as pessoas estavam querendo comprar. E a partir disso, o que eu fiz? Eu uni quem tem vontade de comer com fome. Não sei se esse exemplo está muito bom. Eu uni soluções, pessoas que estavam querendo uma solução e produtos e serviços que eu tinha. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a prestar serviço de site, depois fui para o ramo de mentorias. E eu posso dizer que as mentorias é um formato que você tem de acompanhamento e orientação para as pessoas daquilo que eu fazia através de negócios, de marketing, depois que eu fui estudando. Foi o que me fez mais gerar valor para as pessoas e, em contrapartida, fizeram as pessoas me pagar mais. Então, por exemplo, eu já fiz mais de R$1 milhão com mentorias, vendendo acompanhamento e orientação para as pessoas. É muito legal acreditar que você pode, ao mesmo tempo, ajudar pessoas e ser muito bem pago para isso. Então, abri minha primeira mentoria, depois abri a segunda, fiz algumas individuais, até que eu entendi o poder da escala da internet e comecei a vender mentorias em grupo, mentorias em company e mentorias que eu pudesse cobrar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. E juntamente com a minha esposa, com a Clara, a gente uniu nossas forças, ela como nutricionista, que depois migrou para a área de negócios, e eu da área de marketing e tecnologia, a gente se uniu e a gente construiu a Mentory. E a Mentory, ela é a nossa empresa, o nosso negócio, que nos fez faturar múltiplos e múltiplos milhões até hoje, através da educação, unindo cursos, mentorias e imersões para ajudar empresários e empreendedores a conseguirem construir negócios mais digitais e mais escaláveis. É muito engraçado porque quando uma pessoa me pergunta qual é o caminho para a construção de riqueza, é justamente você trabalhar de forma inteligente, você conseguir encontrar produtos e serviços, ou você construir produtos e serviços que vão fazer as pessoas comprarem muito de você porque elas têm uma dor, elas têm uma necessidade, elas têm um problema que precisa ser resolvido, e ao mesmo tempo você utilizar a internet para você escalar isso cada vez mais. Quando você escala isso cada vez mais, você vai saindo da sua cidade, saindo do seu estado, vendendo para todo o Brasil e para o mundo. Hoje nós já temos alunos em mais de 50 países, para você ter uma ideia. É muito incrível isso, então é muito importante você entender que assim, é possível nos dias de hoje, você construir riqueza, você se tornar o primeiro milionário da sua família, utilizando produtos e serviços, trabalhando inteligente, utilizando a internet para você vender cada vez mais. E aqui nos comentários eu quero saber o que é que você vende hoje.
Você vende produto, você vende serviço, você vende mentoria, coloca aqui embaixo que eu quero saber o que você vai vender para você conquistar o seu primeiro R$ 1.000.000 ou, quiçá, vários milhões de reais. Esse é um pouco da minha história, da minha estrutura. Desde lá de baixo, eu sempre tive clareza, obstinação, ambição. E eu não paro por aqui. Eu quero fazer mais dinheiro, porque com mais dinheiro eu impacto mais pessoas, eu ajudo mais pessoas, gero mais conforto para minha família e gera uma cascata poderosa de abundância e prosperidade. Se você ainda tem uma crença sobre dinheiro ou fazer dinheiro, eu quero te ajudar a quebrar nesse vídeo, para que você entenda que quando você enriquece, outras pessoas também podem enriquecer abaixo de você, gerando ali uma cascata de abundância poderosa de construção de riqueza. Se você crê nisso também, você vai ser o novo milionário ou o primeiro milionário da sua família. Clica aqui embaixo nos comentários e fala assim: eu serei o primeiro milionário da minha família. Espero que um pouquinho da minha história tenha te inspirado a você entender que é possível, utilizando trabalho inteligente, utilizando produtos e serviços que vendam muito bem e, terceiro, utilizando a internet para potencializar cada vez mais a construção da sua riqueza. Até o próximo vídeo.